E o nosso convidado, um convidado super especial, muito querido, né? Está aqui Marco Pessoas. Gênesis, o Marco Pessoas, ele é italiano, né? Veio grandinho da Itália para cá. Ainda volta para a Itália o tempo todo, como a Itália não entende muito de bola. Não vi ele jogar, mas segundo o Sufoqueiro jogou bastante, jogou bem. Não jogou mais do que eu, mas jogou bem, né? Marcos, felicidade ter você aqui. Bom dia, obrigado por ter aceitado. Bom dia, João Edson e todos da mesa. Obrigado por participar e bom dia aos ouvintes. E aí, você já tem a sensação que a Itália de vez em quando dá pronta, né? Não vou para a Copa. Eu tenho assim uma ideia, né? Uma teoria é o seguinte: a gente vinha há muitos anos sem ganhar a Eurocopa, né? Então a gente assim meio que mais de 30 anos a Itália sem ganhar a Eurocopa. Ele tinha ganho uma vez só na história. E aí nós concentramos muita energia naquela Eurocopa do ano retrasado. Sim. E acho que ali nós perdemos um pouco de força e concentração aí por causa da pandemia. Juntou as eliminatórias da Copa do Mundo logo em seguida, coisa de 30 dias, 60 dias após a conquista do título da Eurocopa. Acho que os jogadores não souberam lidar com o emocional, né, com atingir o ápice. E houve, como sempre ocorre logo depois de uma grande conquista, um certo relaxamento. E esse relaxamento de 90 dias, 120 dias que ocorreu foi exatamente no período dos jogos importantes. E detalhe, né, teve o jogo com a Suíça. Sim. A Itália precisava ganhar, já estava na Copa do Mundo, pênalti aos 90. No segundo tempo para a Itália, jogo empatado, o Jorginho vai lá e erra o pênalti. Pois é. Aí. Né? Então, assim, várias situações, mas fazer o que a gente focou na Eurocopa e conseguimos. E fica aquela... Boa saída, né? Mas tem um sentido isso. Quando você é campeão, dá a impressão que na sequência você vai ganhar a hora que você quer. E num tiro curto, de repente, quando você vê, não tem mais como recuperar, né? Para a Itália fica a lição, mas eu acho que para a próxima Copa vai chegar bem, porque o campeonato italiano voltou a ser bem disputado, os times estão mais preparados, então vão chegar bem para a Copa de 2026, espero, né? Porque já são 2 Copas sem a Itália e faz falta. São 4 títulos que fica de fora. Não tem tá fazendo um trabalho muito interessante o Mancini com jovens, né? Ele tá botando jovens da Série B para jogar na seleção italiana, entendeu? Então tá tendo coragem de enfrentar algum paradigmas, né? E derrubá-los e ir dando oportunidade aos jovens italianos, porque a Itália também é invadida de forma, né, carinhosa por jogadores estrangeiros, europeus. A maioria dos times hoje, no time principal, tem 1 ou 2 jogadores italianos jogando, nos principais. Quando tem, né? Que a maioria nem tem, não tem nenhum. Você pega a Juventus, você pega a Milan, Inter, você vai ver, você é um italiano, e olha lá, você está no banco. Então, assim, fica muito difícil também para um técnico de uma seleção você peneirar jogadores, por isso que ele tem que raspar na Série B, buscar no banco de time de Série A, e aí na hora que os caras têm a oportunidade, realmente eles aparecem, e aí o cara fala, pô, tava aqui, a gente nem sabia que tinha um talento guardado. Porque a Itália tem uma mentalidade ruim, que eu vejo, que acompanhei bem quando meu irmão jogava lá. Eles não dão oportunidade para jovem, principalmente que sai da categoria de base, o sub-20, vamos dizer assim. Depois dos anos 80, que abriu o mercado, o jovem vai para fazer a experiência, eles mandam o cara para a Série C, a Série B, quando o cara for muito bom. Só que se jogar com um jogador limitado, você também se limita. Ou você é um super mega craque, aí você se destaca, mas se você é um jogador bom, que precisa crescer, agora manda você jogar numa Série C, onde você já tem jogador em final de carreira, e muita gente jovem também aprendendo, o seu futebol não aparece, né? Então, assim, aí você perde essa oportunidade de brilhar. Diferente no Brasil, que 16, 17 anos, o cara tá disputando o Campeonato Brasileiro junto com os jogadores. E aí ele joga em alto nível, em alta qualidade, com grandes jogadores do seu lado. Entra em dia de decisão, vê jogo grande, né? E é isso que está sendo uma discussão muito importante depois dessa eliminação da Copa. Exatamente isso. Não deixar o jovem jogar, não dá oportunidade para o jovem. E aí manda ele para a Série C, aí cada um reage de uma forma. Né? Tem jogadores muito talentosos que vão para a Série C e se perde, porque perdeu o seu brilho. E às vezes fica sozinho da família, aí entram outros problemas, né? Até o treinamento é diferente quando você muda disso. E nós tivemos pressão é outra, tudo diferente. 3 jogadores, Caio Jorge na Juventus, Gabigol na Inter de Milão, Paquetá no Milan, que exatamente isso, são jovens, não se deram bem, o Caio Jorge está lá, não joga na Juventus e deve ser repatriado para o clube brasileiro. Eu conheço bem porque 2 são santistas, né? Eu sou santista, então eu conheço bem a história deles. Mas eu acho que o Caio Jorge deu um pulo muito alto. E cedo, né? Muito alto, ele precisava. A Juventus, para mim, errou. Devia ter emprestado ele no time da Série A
lutando para não cair, né? O Cagliari da vida do ano passado, o Verona, que deixa você jogar, deixa você errar. Grande time não deixa você errar. Você errou um jogo, errou 2, não fez o que era esperado. Já começa, o treinador não aceita erros, né? Sim. Então, assim, o treinador da Juventus hoje não está sendo pressionado. Imagina botar um garoto e não render. No segundo jogo ele vai no garantido, vai no Milik, vai no Vlahovic, entendeu? Ele inventa alguém, né, um falso 9, mas ele não põe o cara, porque ele não quer correr o risco de ser pressionado. Exato. E a Copa, Marcos? Como você está vendo a Copa até agora? A Copa para mim começou agora, né? A primeira fase realmente eu olhei com meio de longe, porque a gente sabe que pode ter uma zebra ou outra, no caso da Coreia e Japão são um exemplo de zebras maiores, né? Mas assim, eu acho que o mata-mata, os grandes vêm pro campo, né? A gente viu esses primeiros oitavos aí, grandes jogadores decidindo, né? Mbappé, a própria Inglaterra ontem com o Keane, né? Jogando muito. E você vê Messi, os caras assim, na hora de vamos ver, né? Aí a gente realmente vê as grandes equipes, não teve nenhuma surpresa nos oitavos, que tinha que ganhar, ganhou, né? E agora acredito também que o Brasil hoje faz a sua parte, e aí vamos ver o que vira, né? Espanha tá meio... O Marrocos vai estar surpreendendo muito, né? É a seleção mais forte da África, e não é à toa, né? Tem grandes jogadores na seleção do Marrocos, conhece bem o clima, é da região, né? É da região, conhece bem, e é capaz de surpreender uma Espanha muito jovem, né? Que às vezes sente a pressão do jogo de mata-mata, né? Eu falo que o mata-mata ele separa a criança dos adultos, né? Porque ali o emocional, porque é muito diferente. Quem já teve campo, o Marcos já teve, uma coisa é você jogar sabendo que tem um jogo para frente. A diferença que eu falo do pênalti, né? Você correndo com o jogo quente, deu um pênalti, qualquer um bate aquele pênalti. Lógico, tem os que batem melhor e os que batem mais fraco. Mas você sabe que se você errar, você pensa em driblar 2, 3, fazer um gol, fazer um passe bonito, alguma coisa e compensar aquilo. O jogo acabou, você parou, escolheu 5 e você sabe que aquele pênalti não tem chance, não tem rebote, já começa por isso, né? A perna fica num peso, vocês não têm noção. A perna triplica de peso, a circulação não é boa, o cérebro não fica oxigenado, e aí é uma diferença muito grande. E naquele nível, né, João? Do outro lado você tem monstros de goleiros. Você não tem goleiro, você tem verdadeiras muralhas, né? O goleiro, o Chelsea ontem, né? Já pegou 2. O Lewandowski errou 3 pênaltis. Só errou de novo porque mandou repetir, senão ele tinha errado de novo. Exato. Então, assim, e é o maior artilheiro dos últimos anos do futebol mundial. Né? Tá lidando com uma criança, o cara que é acostumado a fazer. Então, assim, o nível na parte de goleiros é altíssimo, né? Então, os caras têm uma explosão, uma velocidade, uma necessidade fora do comum. Então, é difícil você encarar essa esfera aí. Eu falo, a régua está lá em cima. Né? Às vezes o pessoal fala, mas por que não chamou fulano, ciclano? Eu falei, gente, com todo respeito, o futebol brasileiro, vamos dizer que é a Série B, Série C do futebol mundial. Você está disputando com a Série A do futebol mundial. Então, assim, nem todo jogador consegue dar esse gap aí de subir rapidinho. Entendeu? Tá tirando os craques, no caso do Arrascaeta, eu acho que foi muito mal escalado. Aliás, não foi escalado, não foi escalado, ele provou que realmente é diferenciado, que foi o melhor jogador do brasileiro. Entendeu? Numa seleção mediana para medíocre que é da Uruguai hoje, entendeu? Um cara que não pode ficar no banco nunca. Já começou a não levar o Piquerez, que está no Palmeiras, que é titular no Palmeiras, né? Que assim, no Brasil não seria convocado, mas no Uruguai, pelo amor de Deus. Com certeza. Tem toda a condição de fazer, compor um elenco, né? Exato. É bom para aprender, né? E isso que o mata-mata começou agora, o Brasil já começa com 2 jogadores a menos. O Alex Telles deixou a Copa do Mundo, Gabriel Jesus também, é aquela questão, né? O Tite poderia ter chamado mais laterais, mais zagueiros, agora nós temos 3 zagueiros apenas. O Alexandre não deve estar preparado para o jogo de hoje, então ele vai improvisar o Danilo na lateral esquerda. Joga sim alguns jogos na Juventus, só que essa questão, né? Já começa a improvisação. E do lado direito deve ir com o Militão e não com o Daniel Alves. Esse aí, presidente, quando convocou, eu falei, o Tite tem que torcer o Danilo não machucar e o Alexandre. Porque se ele depender do Daniel, nesse nível que está a régua aí da competição, ele não vai 20 poder. minutos, né? Não, e outra coisa, se você pega o histórico do Danilo e do Alexandre, dos últimos 3 anos, eles vêm de lesões constantes.
constantes. Eu acompanho o futebol italiano, por mais que eu torço pro Torino, que é o oposto da Juventus, então a gente acompanha, né? A gente fica secando os caras, então a gente acompanha mais ou menos o que acontece com a Juventus. Eles, ano passado, você pode ver, eles jogam menos da metade do campeonato, os dois. Vive com lesões constantes. Então você já tem um histórico de lesão dos dois principais. Jogo a cada 3 dias, jogo puxado, não é aquele jogo que você consegue. Pô, eu falei, olha, ele postou, na realidade você está jogando com 4 zagueiros. O esquema dele é 4 zagueiros atrás, 2 volantes e deixa a turma brincar lá na frente. Falou, agora se divirtam, entendeu? Façam o que vocês sabem, tá? Agora, Neymar dependente. Se Neymar não jogou, machucou, problema. O Neymar voltou, tomara que volte bem. É muito dependente do Neymar, a seleção brasileira, do jeito que joga hoje com o Tite. Para mim é uma questão muito clara, porque eu fiquei olhando os comentários, comentário de torcida, né? Sai a matéria e vai lá um punhado de torcedor comentar. O Neymar, ele gera uma reação no brasileiro, que eu não sei o que é essa coisa. Acho que é necessidade de ter raiva de alguma coisa. Então o Neymar bom. Tinha gente, e não foi um só. Se fosse um, falasse que é louco. Não, teve muita gente culpando o resultado de sexta-feira, que a culpa era do Galvão Bueno. O cara que tá lá, você não gosta do Galvão Bueno, muda de sintonia, não tem problema nenhum, né? Você não tem que gostar do Galvão Bueno. Agora ele não escala a seleção brasileira. Ele influencia um técnico, dificilmente um técnico a nível de seleção brasileira, ele não é influenciado dessa forma. O perigo, muitas vezes, é o presidente, sabe? A diretoria da CBF. Agora eles não deixam ser influenciado nem por comentarista, por nada, não influencia nem pela pressão da torcida, né? Então, assim, esquece o Galvão Bueno, o pessoal xingando, né? Mas, assim, uma das coisas que me incomoda aí na seleção brasileira, e hoje a gente tem um jogo, que é o seguinte, ela é 100% ainda dependente do Neymar. Sim. Sem o Neymar, nós não vamos vencer. E aí, não sei se o Marcos e o Gênesis concordam comigo. Para mim, os times do Tite e a seleção, ela é muito burocrática. E tudo que é burocrático é previsível, tá? Para quem não entende, você vai tirar um documento, você já sai, ou vai fazer um financiamento, uma coisa, já sai de casa com a listinha, né? Uma conta de luz, não sei o que tem, endereço, CPF, tá? Isso é burocracia. Então, quem vai jogar contra o Brasil já entende a burocracia. Quando o Brasil não tem um jogador que ele consegue quebrar a última linha adversária, a gente não consegue entrar na área para bater no gol. E nós, brasileiros, nós somos habituados historicamente, né? Aliás, saúde para o Pelé, mas desde antes de Pelé, nós somos acostumados praticamente entrar com bola e tudo. Para mim fazer isso, eu tenho que quebrar a última linha. Nós não somos aquele. Lá de vez em quando a gente faz um gol de fora, mas é difícil fazer gol de fora da área do Brasil, diferente, né? Ontem a gente viu o Mapê, por exemplo, fazendo 2 gols, né? Que aquilo é uma prática, ele puxou da linha da cabeça de área ali, puxa e pá pro gol. O Brasil é muito difícil fazer gol assim, é raro, né? Normalmente o nosso gol tá ali, o cara tá na pequena área empurrando a bola para dentro. Para mim chegar na pequena área, que é aquela última área, eu preciso quebrar a última linha. Que é a última linha? Eu sempre falo isso. Quando a televisão abre, se dá uma olhada. Existe um W em campo. Todos os times hoje jogam da mesma forma, um W. Aquela última perna do W, se você não ultrapassar ela, ou você vai bater mascado, né? Ou você tem que dar um chutão. O Brasil não sabe fazer isso. E o Brasil está fazendo isso por quê? Se a gente vamos olhar o primeiro jogo, os 2 gols, né? Um Neymar quebrou a linha, a defesa se perdeu e terminou sobrando a bola ali meio espirrada, né? Foi lá pro Vini e voltou. A outra, o Neymar puxou todo mundo e o Vini foi. Deu uma trivela. Deu uma trivela ali, ou seja, fizeram coisas que não era da burocracia. Agora, se a gente pegar o jogo de sexta, nós não tínhamos esse cara para fazer isso. Não tendo o que aconteceu? Não tinha os 2, né? Não tinha nem o Vini, nem o Neymar. Exato. Aí o que aconteceu? Ficamos com a bola, mas qual que foi o chute? Ele falou assim, nossa, gente, o cara perdeu o gol muito fácil. Não teve o gol muito fácil. E olha que finalizou 21 vezes no gol contra 7 de Camarões, que acertou 3 no alvo. Então, aproveitamento muito ruim da seleção brasileira. E quando falam, não, o Neymar faz falta, não tem como. O Neymar faz falta em qualquer time do mundo. Gosta ou não gosta dele, ele é um cara diferente. E como o Marco disse, o Brasil só vai ganhar a Copa se o Neymar estiver em campo. Realmente, a burocracia do Brasil é nítida, né? Porque você já sabe o que vai acontecer durante o jogo, né? A bola chega no meio de campo, se tiver o Neymar, a bola vai no Neymar, vai 2 em cima do Neymar. Se tem 2 em cima do Neymar, tá sobrando um. Isso. Alguém tá sozinho. Aí geralmente essa bola é descarregada no Vini, entendeu? Que é o que está encarando as zagas de frente. Sim. Mas ele já está com uma marcação dobrada, ou tripla. Então, na verdade, assim, tendo o Neymar no campo,
Vini fica menos sobrecarregado. Ou, do outro lado do Rafinha, você pode fazer uma inversão. Aí você pega um dos dois mais leve. Mas se esse é o Neymar, se tiver o Rodrigo, quem que for, cada um marca um. Aí sobra 2 pro Vini. Aí tivemos um problema com a Suíça. O Vini, toda hora, marcação dobrada, tripla, dobra, tripla, dobra. E sempre na sobra, sempre na sobra. Sempre. Ele é blindado lá. Exato. Igual o pessoal quando joga com a França, com o Mbappé. Né? É a mesma coisa, né? Então, assim, não tem bobo lá. Né? O nível é muito alto e fisicamente todo mundo está muito bem. Então, assim, uma situação, claro, você vê 2 linhas de 4-4-1, 4-1, você vê tem campinho curtinho, entendeu? Não tem espaço para fazer graça, entendeu? E se bobear, você leva, né? Se der uma bobeira, você toma um gol mesmo. Não tem muito o que fazer graça. E contra o Camarões, tudo bem que foi um jogo treino, mas assim, era para, a meu ver, para ali testar o Daniel. Acho que a principal ideia era testar algum outro jogador para poder ser opção. Acho que o que ele viu ali para mim que o Daniel não tem condições, porque as 2 principais jogadas no primeiro tempo foram nas costas dele, 2 cruzamentos que o goleiro tirou. Entendeu? O gol não foi, mas... Um corte seco que ele levou do jogador. Não tem condições. Não é que não seja um bom jogador, mas está com 39 anos. Acho que o dele já foi. E os outros, os zagueiros mostraram que estão bem. O Bremen também, né? O Militão está bem. Entendeu? Então, assim, eu acho que quem perdeu para mim a vaga foi o Fred. Sim. O Fred não jogou absolutamente nada. Nada. Entendeu? Então, assim, acho que ele numa próxima... E nem mostrou muita vontade também. Eu acho que ali, se tiver agora, por exemplo, no jogo de hoje, uma opção para entrar não será ele, será ou o Bruno, ou outra pessoa, mas ele ali realmente jogou fora a sua oportunidade de ser a segunda opção do jogo. E aí tem um problema dos dois, do lateral e do Jesus, né? E o Martinelli mostrou que sabe fazer correria, né? Se precisar de uma correria. É no individual, ele também joga muito. Vocês acham que alguém do último jogo, desse jogo de sexta-feira, algum reserva pediu passagem para o time principal? Olha, eu achei pessoalmente que o Antony começou bem 10 minutos. 10 minutos, 10, 15 minutos antes do jogo bem, levou o lateral para o cartão amarelo, uma entrada perigosa até em cima dele. Depois subiu. Acho que o cara pegou a medida dele, né? Pegou assim, o alterno, né? Altura, largura, sei o que, sua perna dele, que aquele nível é muito alto. Ali você está lidando com jogadores, são os melhores jogadores do mundo naquele país, disputando ali. Então você tem o melhor lateral esquerdo também do Camarões disputando. Então, assim, por mais que seja Camarões, gente, não tem mais fronteira. Futebol hoje é. Então, assim, lateral pegou a medida dele ali. O Antony não andou mais 2 metros sem que o cara, mesmo com o cartão amarelo, limpo, ele ia tipo entrar no long Antony o jogo inteiro. Entendeu? Então, assim, é isso que acontece. Ele teve essa oportunidade, para mim, ele entrou bem. O Martinelli continuou dando trabalho do lado esquerdo e os 2 zagueiros comportaram bem, mas o resto não aproveitou, não. O Martinelli jogou bem, mas eu acredito que não vai ser titular, até porque o trio de frente com o Vinícius Júnior, Richarlison e Rafinha está definindo e é o que nós temos de melhor. Mas é importante eles ganharem esses minutos e demonstrarem trabalho, né? O Gabriel Jesus acabou saindo da Copa, não aproveitou, né? Passa mais uma Copa em branco, só que ontem eu vi nas redes sociais uma questão, né? Na carreira, salvo engano, o Pedro tem 102 gols e o Gabriel Jesus tem 100 gols na Premier League, pra gente ver essa questão do clubismo, né? Até onde vai. Pois é. E tem uma... Eu fiquei olhando o jogo da França ontem, foi se não me engano, foi no gol do Giroud, né? Que o Amapé, ele recebe a bola uns 3 metros, ele estava atrás do lateral, né? E passou como se o lateral não tivesse mexido, né? Aí eu fiquei pensando, naquela posição que ele estava, no eventual Brasil e França, adivinha quem estava ali naquele lugar? É o lugar do Daniel Alves. Não vai nem. Ele põe zagueiro para marcar, depois vai colocar vai ter que colocar um zagueiro. Não tem como colocar. Ele tem que torcer para o zagueiro não machucar, nenhum zagueiro machucar, porque agora ele jogou todas as cartas, jogou fora, né? Tinha que jogar. Já está no Coringa já, né? Já estamos jogando no final do baralho. Porque se machucar um zagueiro ou 2, que pode acontecer, a gente está vendo lesões constantes, e você está lidando com, por exemplo, um zagueiro que tem 38 anos, né? Que é o Thiago. Sim. Você não está indo com um garoto também, tá? Então, assim, o cara, por mais que não tenha histórico de lesões, o cara que, né, está sempre bem fisicamente, mas o jogador que está com... E se improvisar o Marquinhos na esquerda, que está jogando muito bem centralizado, aí fazer uma dupla de zaga improvisada, que nunca jogou. O Bremen jogou 3 jogos na seleção brasileira, nunca chamou. Aí faltou uma semana. Só foi o Torino vender para a Juventus, que chamou. Entendeu? É a mesma coisa quando o jogador do Santos sai do Santos, o primeiro jogo colocado para a seleção brasileira. Então, assim, parece que faz de propósito, né? Ele ficou 4 anos no Torino, o melhor zagueiro, nunca chamou. Só foi vender para a Juventus.
foi para a seleção brasileira, que convocou ele para jogar a seleção brasileira. O Tite que foi criticado por isso, né? Porque na preparação dele, ele focou em 2 zagueiros e não preparou outros zagueiros. E o Bremer fez um jogo antes da Copa do Mundo. Então, eu vi alguns comentaristas, né, falando que o Tite fez uma escalação muito arriscada. Agora, com as várias lesões, isso vai acabar cobrando a conta. Vocês concordam? O som vai cair pelo lado do Danilo. O Danilo vai estar improvisado, um jogador muito bom, muito veloz, e vai cair do lado do Danilo. Então tem que tomar cuidado para ele não se machucar. E o Alexandre, que a previsão era estar pronto hoje, é perigoso não voltar para a Copa. O Alexandre disse que hoje não joga, né? Hoje não joga. E eu acho que sim, para o Bremer. O Bremer jogou excepcionalmente bem no Torino, numa linha de 3, que é diferente de uma linha de 2. Tanto é que na Juventus joga uma linha de 2, ele sofreu bastante no começo da temporada, recebeu várias críticas, falhou várias vezes, porque na linha de 3 você sobra. Então você não tem tanta pressão, né? Você pode ter alguém na sua frente que te protege. Ali, se você tá, a decisão daí é contigo. E agora assim, melhorou muito, tal. Então assim, tem coisas, são detalhes de quem acompanha bem o futebol que você não pode deixar de analisar, né? É um excelente jogador, melhorou muito, mas por exemplo, com o Torino nunca disputou uma competição europeia. Só disputou o italiano. Sim. Uma coisa é disputar só o italiano num time médio fraco, não vou dizer ruim porque é meu time, não posso dizer isso, mas na idade é ruim, entendeu? Você só se defendendo, fazendo, né? E uma coisa é você jogar um time de alta expressão que enfrenta adversários, que joga para ganhar, que o cara na sua frente tem uma bola só e quando erra faz, e disputado com a pressão de jogar competições de alto nível. O Bremer nunca disputou competição de alto nível, nenhuma Champions, nada. Então assim, Marco, isso é complicado. Aqui uma lembrança da Cuiabana para você acompanhar o jogo de hoje. É hoje. E falar da nossa promoção, né? Mandem o seu palpite no WhatsApp da Conte com a hashtag Conte na Copa 65981441037. Lembrando, Brasil e Coreia, quem cravar o resultado pode concorrer a essas camisetas. Vamos fechar com os nossos placares, né? Vamos lá. 2-1 Brasil. 3-1 Brasil. Olha, eu espero que o Alisson não tome gol nessa Copa. eu parto e eu faço a torcida. 2-0 Brasil. 2-0 Brasil. Lembrando que o Brasil já perdeu, mas o goleiro era o Ederson, né? Isso. O Brasil nunca perdeu nas suas 5 conquistas de Copa do Mundo. E o Brasil que voltou a perder em fase de grupos. A gente vai quebrar paradigmas. 24 anos depois. Eu estou olhando o seguinte. Quando o Brasil disputou com a França e aconteceu aquele problema com o Ronaldo Fenômeno, nós perdemos um jogo. Tá? Então nós vamos disputar o título com a França de novo para vingar aquela derrota. Então a gente precisa perder um jogo para exatamente igual. Ficar igual, né? Isso é papo de torcedor bêbado. Mas estou na segunda-feira, só para terminar, uma das coisas que me preocupa muito é a preparação física. E eu não gosto de improvisação. Ninguém falou nada. Mas o gol do Camarões saiu em cima do Marquinhos. Ele estava naquele lado. E ele joga muito. Só que tem uma coisa, não é só jogar com a bola no pé. No caso do marcador, tem que saber marcar. E ele saiu marcando errado. Ele estava... parece brincadeira, mas futebol profissional é muito pesado isso. Ele estava 1,5 palmo com o corpo virado, inverso, quando saiu para arrancar. Se ele tivesse de frente, o cara não passava. E outra coisa, um detalhe. Se você pegar quanto que corre um zagueiro, quanto que corre um lateral. Exatamente. O lateral corre muito mais que o zagueiro, também tem que ficar apoiando, né? Então assim, Marquinhos é acostumado a fazer aquele movimentozinho, né? E de frente com o área, cara, né? meio de campo, área, meio de campo, você sobe para a área adversária quando é escanteio. Mas ele não passa disso. Agora lateral... Então, assim, até o desgaste físico dele, de subir e descer, você perde lucidez, ainda mais no final do jogo você perde, né? Você perde muita coisa, entendeu? Então, são detalhes, né? O futebol é detalhes e tá todo mundo olhando esses detalhes aí. Mas tomara que... Hoje vejo com tranquilidade. Eu acho que o Brasil... Aliás, o caminho do Brasil tá fácil. Eu acho que... Mas acho que... Eu acredito que a Croácia vai dar grande trabalho. Eu acho que a Croácia ganha no Japão hoje e vai dar um trabalho com um time muito bom tecnicamente, muito forte, muito experiente e pode ser que venha dar um trabalho maior do que esperado. Verdade. Jenson, bom jogo. Bom jogo e que amanhã a gente possa falar de um bom jogo do Brasil aqui. Horário Fernandes do Residencial Cospó, 3-1 Brasil. Opa. É isso aí. Marcos, brigadão por ter vindo e vamos esperar o Marcos quando terminar a Copa, ele vem aqui para comentar o Brasil campeão. Ótimo. Bora, tamo aí. Tá feito o convite, tá aceito.